começar a segunda falando dos prazos fora do período eleitoral, que é o... Então vamos iniciar falando da Resolução 23.478, porque ela veio como uma resposta para alguns questionamentos que surgiram logo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil. Tinha algumas questões ali, como por exemplo a contagem de prazo em dias úteis, algumas questões ali referentes a prerrogativas para algumas partes, como por exemplo quando o Ministério Público atua nos processos, ele tem prerrogativa ali de prazo em dobro, fazenda pública, litisconsórcio quando as partes do litisconsórcio têm advogado diferente, tem direito a prazo em dobro, e algumas outras questões, ficaram ali no ar se isso valeria ou não no direito eleitoral. Então foi editada essa resolução esclarecendo esses e outros pontos, Então aqui o artigo 2º ele deixa bem claro que a aplicação do CPC ela é supletiva e subsidiária, e ali que a gente destaca, desde que haja compatibilidade sistêmica. A gente tem que entender que dentro do direito eleitoral a celeridade ela é muito mais marcante do que em outras áreas, Então nós vamos até ver depois até a própria previsão dos prazos especificamente, no direito eleitoral os prazos normalmente são bem menores do que em outras áreas, e dentro dessa sistemática não comporta admitir algumas prerrogativas, como por exemplo prazo em dobro, não faz sentido. Aí tem aqui a jurisprudência do TSE reconhecendo a inaplicabilidade dessa previsão de prazo em dobro. Aqui também o artigo 7º deixa bem claro que não se faz a contagem de prazos em dias úteis, como foi estabelecido no Código de Processo Civil. E aqui eu ressalto, nós estamos aqui falando fora do período eleitoral, Encerrou as eleições, ocorreu ali a diplomação dos eleitos, vamos dizer assim, voltamos ao nosso dia a dia ali nessa parte jurisdicional, ali no aspecto judicial, porque estamos as nossas atividades, vamos dizer assim, normais, fora do período eleitoral, e mesmo assim não se conta o prazo só em dias úteis, vai continuar em dias corridos, como era no CPC antigo, o CPC de 73. Então é importante a gente observar isso. A forma de contagem é a mesma do CPC, atual, ali prevista no artigo 224. A previsão geral de recursos no direito eleitoral é de 3 dias, o prazo para recorrer, se não tiver previsão expressa, é de 3 dias. Aqui a gente já percebe uma diferença com outras áreas do direito. É comum, prazos 3 dias, prazo de 48 horas, prazo de 24 horas. Realmente a dinâmica, a celeridade do direito eleitoral ela é muito maior. Então aqui o artigo 8º vem falar, por exemplo, para a gente que quando o MP atua como fiscal da ordem jurídica, não se aplica no direito eleitoral o prazo de 30 dias, porque realmente destoa muito da realidade aqui que a gente vivencia,
ali de prazos de 3, de 5 dias, e de repente você ter 30 dias para manifestação do MP, né? Não se comporta disso, né? Não faz muito sentido. Então a resolução vem e esclarece esse ponto. Esse aqui é outro ponto que eu queria destacar, que é a do artigo 10, que ele fala dessa suspensão aqui, que é esse feriado do final do ano, né, que a gente vulgarmente chama de recesso forense, né, que ele tem natureza jurídica de feriado, né, do dia 20 de dezembro até o dia, para nós, né, até o dia 6 de janeiro. Né, e tem uma previsão no CPC de que entre 20 de dezembro e 20 de janeiro os prazos são suspensos, que é a chamada férias dos advogados, né? Aí o que acontece? Tem a previsão, a resolução traz isso, de que essa suspensão ela é aplicada ao direito eleitoral. Esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, pode ser que nós tenhamos aí uma alteração no calendário eleitoral por conta da mudança, né, a provável mudança do dia das eleições. Se a data das eleições for alterada, isso vai, consequentemente, alterar o calendário eleitoral e, com isso, provavelmente, nesse período, os prazos ainda não serão suspensos, porque a gente estará em atividade. Nós vamos entrar em alguns detalhes ali, o que se considera dia útil ou não, mais adiante, mas é bom a gente já observar que provavelmente vai ter alguma disposição do TSE afastando essa previsão aqui de suspensão do prazo nesse período aqui do fim do ano. Aqui para registrar também que existe um projeto de lei complementar que é para instituir a contagem de prazo, em dias úteis na forma do CPC no âmbito eleitoral, fora do período eleitoral, né? Então, quem quiser acompanhar a tramitação, o link está aí disponível. Agora nós chegamos aqui no nosso amado sistema PJE, a previsão da instituição do PJE, né, o uso obrigatório desse sistema na Justiça Eleitoral, veio por meio da Resolução 23.417. Então, isso tem uma grande influência em prazos, né, a gente já percebe ali, no artigo 8º, né, já está previsto que o sistema funciona 24 horas por dia. Então, você não tem mais a limitação ali do horário de expediente do cartório para cumprir um prazo, né? Ele fica até as 23h59, né? Antes de virar mesmo às 24, ele está disponível, você ainda está cumprindo o prazo. Então, essa é uma diferença muito grande, né? Que pode ajudar muito em alguns casos, né? A base legal para a criação do sistema é a Lei do Processo Judicial Eletrônico, a Lei 11.419 de 2006. Ela vem também nesse sentido de que a petição ela cumpre o prazo processual se ela for transmitida até as 24 horas do último dia do prazo. Aqui no artigo 9º da lei, ela vem falar para a gente
que as citações, intimações, notificações, inclusive da Fazenda Pública, são feitas por meio eletrônico. Então, para obrigar as partes, né, inclusive os entes públicos, né, a evitar o processo físico ou documentação física, né, a preferência fica bem claro na lei que é pela documentação em formato eletrônico. Quando há necessidade de uso de documento físico, ele é só para cumprir o ato, depois de juntado ao processo, ele deve ser destruído. Aqui aí voltando para a resolução do PJE, a gente vem falar das indisponibilidades do sistema. Esse ponto aqui é muito importante, porque ele vem falar o seguinte: quando é que se considera uma indisponibilidade do sistema? Quando não estiver sendo oferecido para o usuário alguns desses serviços aqui, consulta aos autos, quando não estiver ocorrendo transmissão eletrônica dos atos processuais, quando não puder ser realizada citação, quando não puder citação, notificação, as intimações, etc. Quando não tiver possibilidade de cadastrar novos usuários, né, que sejam indispensáveis à prática. Então, nesses casos, se considera uma indisponibilidade. Nós vamos ver adiante ali como que se trata disso, né, os registros dessas indisponibilidades, como que a parte pode alegar. E ela faz um alerta, né, que as falhas de transmissão ou a impossibilidade técnica em razão de problema do equipamento, do programa, né, da rede de internet utilizada pelo usuário, não caracteriza a indisponibilidade. Então, se você está com um problema no sinal de internet na sua casa, no seu escritório, e não conseguiu ali cumprir um prazo por conta dessa falha técnica, isso não caracteriza uma indisponibilidade no sistema. Então, se você tiver numa situação dessa, tem que correr, procurar outro lugar, vai na casa de um amigo, numa lan house, qualquer coisa, mas não deixe de cumprir o prazo, porque não vai se socorrer não adianta levar nenhum documento dizendo que estava indisponível a sua rede, comprovando que você não tinha, porque era uma questão particular sua. Só vai gerar indisponibilidade do sistema quando for uma falha geral do próprio sistema e ele tem como controlar isso. Então ele deixa bem claro aqui que o acesso ao provedor de internet, né, o equipamento, o acompanhamento das petições, a aquisição, né, do certificado digital, tudo isso é responsabilidade do usuário. Aí, aqui no artigo 10 vai falar quando é que se caracteriza a indisponibilidade do sistema. O sistema faz um monitoramento ali com um período mínimo de 5 minutos, né, para verificar se ele está ou não disponível, e quando ele estiver indisponível, ele faz essa verificação, ele gera um relatório, né, esse relatório é divulgado no portal dos TRS, né. Aí eu deixei aqui o link, né, do relatório de indisponibilidade para quem quiser consultar. Aí ele consta ali, né, a data, a hora de início da indisponibilidade, de fim, né, consta os serviços que ficaram indisponíveis e é possível gerar uma certidão com essas informações lá no próprio sistema. Então, eventualmente ali
ocorreu uma falha que impediu de realizar uma manifestação ali no último dia de prazo. Por conta disso, esse prazo vai ser estendido, o próprio sistema vai reconhecer. Aqui, ó, a gente vê aqui no artigo 11, né? Quando é que essa indisponibilidade vai gerar prorrogação de prazo para o dia útil seguinte, né? Quando ela for superior a 60 minutos, quando essa indisponibilidade acontecer na última hora do prazo, independente da duração, né? Aqui essa aqui de deixar para a última hora do prazo para protocolar. Então essa aqui é aquele pessoal que já foi depois das 23 horas para se manifestar no PJE. Isso aqui é quem gosta muito de adrenalina, mas sei lá, vai lá, pula de paraquedas, de bungee jump, mas não se aventura tanto assim, né, de deixar para a última hora do prazo para fazer a manifestação, até porque depois, como a gente vai ver um pouquinho adiante, a manifestação no sistema, para ela se considerar tempestiva, ela tem que ser íntegra, né? Porque quem está mais familiarizado com o PJE sabe que é possível, por exemplo, você fazer a manifestação ali e criar o documento e depois juntar os anexos. E é padrão também, às vezes a pessoa não gosta de usar o editor do sistema, então ela cria a sua petição ali num documento à parte e junta em um documento simples, que ele vai usar o editor do sistema, simplesmente dizer que a manifestação está em anexo, né? Por exemplo, segue manifestação em anexo. Deixa ali para os últimos minutos, né? Às 23h50, ele resolve começar a manifestação. Ele fala assim: não, eu vou colocar aqui só segue manifestação em anexo, salvo esse documento e aí com isso eu já ganho um tempo, elaboro o meu documento à parte, depois eu junto no sistema, depois da meia-noite, já efetivamente no dia seguinte, mas ainda com o sistema aberto, e aí com isso eu consigo driblar e cumprir o prazo. Não vai funcionar. Não é assim que o sistema vai considerar, não vai considerar tempestiva essa manifestação, né? Para ser tempestiva ela tem que ser integralmente cumprida, né? A manifestação, todos os seus anexos têm que ser enviados, né, antes das 24 horas. Aí aqui fala que quando o prazo for em horas ou minutos, eles serão prorrogados até as 12 horas do dia seguinte, nos casos de indisponibilidades que ocorram nos 60 minutos anteriores ao seu término. O artigo 12 vem falar das indisponibilidades programadas. Nesse caso aqui, o TRE tem obrigação, né, o TRE que foi responsável por essa manutenção, ele tem a obrigação de divulgar antecipadamente, e as consequências aqui, no mínimo 5 dias, e as consequências aqui vão ser definidas já nessa divulgação antecipada. Ele vai explicar o que vai acontecer com aqueles prazos que estiverem vencendo nesse prazo, nesse período aí da manutenção programada. Outra questão interessante aqui para a gente mencionar é quando a autoridade tem uma prerrogativa de intimação pessoal. Como que o PJE trabalha com isso? A ideia é mais ou menos o seguinte:
a lei do processo judicial eletrônico, ela prevê assim: quando o sistema permitir à autoridade o acesso à íntegra dos autos, isso é considerado intimação pessoal, para cumprir essa prerrogativa que essa autoridade tem. Aí, o que acontece? Quando é que se inicia, então, essa intimação pessoal nesses casos? Ele não vai receber por publicação em diário, né? Então vai ser dentro do próprio sistema. Ele também tem um acesso ali ao sistema, e a partir do momento que ele abre o sistema, toma ciência ali, abriu aquele ato, vai iniciar a contagem do prazo. Ótimo. Mas e se a autoridade simplesmente não abrir o sistema, né, por uma questão ou outra, ou às vezes até, vamos supor, se não tivesse um regramento para isso, poderia ser uma ferramenta para utilizar, vamos dizer assim, uma extensão, às vezes, ali do prazo por um período indefinido. Então, a lei prevê o seguinte: é uma ficção aqui, é mais ou menos igual a de edital, né? Quando tem um edital, você tem aquele período que prevê a divulgação do edital, e encerrado aquele período, considera-se que a pessoa foi intimada de uma forma fictícia, né? A intimação é uma intimação ficta, e no dia seguinte inicia a contagem, né? Aqui também há uma previsão no seguinte sentido: ele tem uma obrigação de acessar o sistema para verificar aquela intimação em até 10 dias. Se não houver essa ciência dentro desse período de 10 dias, considera-se que o 10º dia é o dia da ciência, e que no dia seguinte inicia-se a contagem. Então, o 10º dia é o dia em que fictamente ele tomou ciência daquele ato. Aqui, como eu já havia dito, né, só vai se considerar tempestiva a manifestação quando ela for enviada integralmente, né? Não adianta criar uma parte do documento e deixar, por exemplo, os anexos para juntar depois, achando que com isso vai conseguir driblar, porque estaria sendo intempestiva essa manifestação. Aqui também vale reforçar, né, que os problemas técnicos, né, de transmissão e recepção de dados que não sejam imputáveis à indisponibilidade do sistema, e nós já vimos, né, quando é que se considera indisponibilidade do sistema, tem alguns requisitos, né, para se considerar essa situação. Então, se não for indisponibilidade do sistema, não serve de escusa para o descumprimento de prazo processual, né? Salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Aqui, quando fala que salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente, eu imagino que não pode servir de escusa a uma questão pontual ali, particular, só daquela parte, né? Tem que ser algo mais geral. Então, vamos imaginar, né, que uma situação que não é propriamente uma indisponibilidade do sistema, mas que acarretou um problema generalizado ali no município, né? A gente mora em município do interior aqui, sabe como funciona. Aqui na cidade onde eu moro mesmo, existem vários provedores de internet, mas todos eles só replicam o sinal da Oi Telecom. Então, o que acontece? Se tem um problema técnico com
a rede de internet da Oi, todos vão ficar sem, então, em consequência, a cidade inteira fica sem internet. Eu creio que numa situação dessa não tem como exigir, por exemplo, de todas as pessoas que vão lidar com o sistema, que elas viajem para outra cidade para poder se manifestar. Não, é uma situação que não vai entrar lá naqueles requisitos para caracterizar uma indisponibilidade, mas que também é generalizado o suficiente para a autoridade judiciária deliberar e reconhecer ali uma prorrogação de prazo. E com isso a gente encerra a parte dos prazos fora do período eleitoral.